Jesus, Senhor, me chego a ti, Bahia Santa mereci, olhar-me alívio mesmo aqui, aceita pecador, eu venho como sou, eu venho como sou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como sou, eu nada posso merecer, tu vês-me prestes a morrer, oh, não me deixes perecer, aceita pecador, eu venho como sou, eu venho como sou. Boa noite, saúdos amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 32, o verso de número 34. Êxodo capítulo 32, o versículo de número 34. Vamos ler a palavra do Senhor? Êxodo 32, versículo 34. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Esse trecho da palavra do Senhor fala sobre o momento quando Moisés está dirigindo o povo de Deus e o povo estava murmurando, reclamando das coisas que estavam acontecendo. Eles passavam pelo deserto por momentos difíceis e essa reclamação do povo, ela não caiu bem aos ouvidos de Deus. Não foi reconhecida como uma palavra adequada. O Senhor estava mostrando o cuidado que ele tinha com o seu próprio povo e muitas vezes o povo não reconhecia isto. Então, naquele momento, o Senhor disse que estaria cuidando deles, que iria diante deles, mas haveria um momento onde o Senhor visitaria o pecado deles e colocaria tudo em ordem. Hoje em dia, nós, por causa destas palavras tão duras que o Senhor falou no passado, muitas vezes nós ficamos com culpa na nossa consciência, achando que o Senhor está visitando o nosso pecado em algum momento. Mas Deus também é Deus de misericórdia, não é somente Deus de justiça. É Deus de perdão, é Deus de graça, é Deus de bondade. Eu quero convidar você, nesta hora, a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e clamar a Deus, pedir a presença do Senhor neste culto e também pedir o perdão dos teus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, porque a palavra do Senhor declara que nós pecamos contra o Senhor e muitas vezes pecamos diariamente. Então vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele e com certeza Ele nos perdoará. Curvemos a nossa fronte e falemos com Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, clamamos e invocamos a Tua presença no culto desta noite, pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito de poder esteja agindo em cada vida, em cada coração. Ó Paizinho querido, vem nesta hora, Senhor, e toque em nossas vidas através de cada ato deste culto, Senhor. Nós chegamos a Ti do modo como nós estamos, cheios de falhas, cheios de pecados, Senhor, cheios de erros, Senhor, para que o Senhor nos purifique, nos transforme, renove a nossa vida, renove a nossa esperança e possamos, ó Deus, continuar te servindo em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos desafios, Senhor, que são tão grandes, ó Deus. Paizinho querido, colocamos diante de Ti, Senhor, também nosso coração, nossa vida, os nossos pensamentos e sentimentos. Colocamos também diante de Ti aqueles queridos que estão enfermos, que estão doentes, Senhor, neste momento. Aqueles que estão, Senhor, internados no hospital, Senhor. Colocamos, ó Pai, aqui, neste momento, a vida da Andréia, do seu esposo, dos seus filhos. Colocamos também neste momento, Senhor, a vida, Senhor, do Dorival, Senhor, através também a vida da sua esposa, da sua filha, Senhor. Pedimos a cura, Senhor, para esses que estão doentes, Senhor. Colocamos também a vida da Cleonice diante de Ti. Pedimos para ela a cura, Senhor, de toda enfermidade. E aqueles demais, Senhor, que estão doentes e enfermos, Senhor. E neste momento, ó Pai, nós não temos os seus nomes aqui em mãos, Senhor. Mas, ó Pai, cada um dos irmãos que estão conosco, elevando os seus corações em oração, nesta hora, estão colocando diante de Ti, Senhor,
os seus pedidos, aqueles queridos amigos e irmãos, familiares, Senhor, diante de Ti, pedindo, Senhor, a cura, a libertação, pedindo que o Teu poder venha ao encontro deles, a abençoar e salvar. Pai querido, tudo isso nós Te pedimos, ó Deus, juntamente com o perdão dos nossos pecados e com fé, Senhor, crendo que recebemos. Abençoa também, Senhor, os atos deste culto. Em nome de Jesus, é que Te pedimos, crendo no perdão dos pecados, crendo na Tua atuação curadora e salvadora. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Amém, caros irmãos. Eu quero convidar os queridos a lerem mais um texto, Salmo capítulo 10, o versículo de número 17. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo capítulo 10, o versículo de número 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Amém, queridos? Com certeza o Senhor Deus tem ouvido o nosso clamor e nos atenderá e nos fortalecerá. Com certeza, amados, o Senhor não permitirá que a gente fique envergonhado, prostrado e entristecido, mas Ele nos levantará, encherá de fé, de esperança e fará com que nós passemos por esse vale, por este momento de dificuldade e sairemos vencedores em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a louvar ao Senhor com cânticos e já Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com este cântico que diz: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como relâmpago que sai do Oriente se
relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Louvado seja o Senhor, queridos. Glória a Deus. Cristo me encontrou neste mundo vil, salvou-me, no seu sangue me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer Salvador. Foi-se a escuridão, ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou, recebo forças que do céu me vêm, se com Ele estou. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra noite assustar me vem, sinto seu amor, as trevas tornam-se em luz também, com meu Salvador. Sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico. Você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Sou nascido de Deus. Amém, queridos? Você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro da sua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.
quantas coisas você acreditou. Viveu num mundo de ilusões, depositou sua fé em homens que não podem responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, foram feitos pra você, pra você, foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito, elo de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Somos fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Somos fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ter uma leitura bíblica neste momento. A palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, o verso 1. São Mateus, capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Amém, amados? Vamos ter uma oração neste momento. Curve a tua cabeça aí onde você está e vamos clamar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti o culto desta noite e clamamos a Tua presença e a Tua gloriosa palavra, Senhor, para que o Senhor derrame ela nos nossos corações, no coração de cada irmão e cada irmã, Senhor. Tu já falaste ao nosso coração há algum tempo com esta palavra, Senhor, e nós sabemos, ó Pai, que é uma palavra que é difícil de ser falada neste momento, é difícil de compreendermos, é difícil, Senhor, de compartilharmos, mas pedimos ao Teu Santo Espírito de poder que nos capacite, primeiramente a mim, depois a cada um daqueles que nos ouvem, Senhor, que recebam a Tua palavra e que ela possa transformar os seus corações. Senhor, vem e toca, vem e liberta, vem e restaura, fala a cada coração. Em Teu nome, Senhor, é que te pedimos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nós lemos a palavra que está aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, os versos 1 e 2, né? Esta palavra fala sobre tempos de crise, né? E nós vamos estar ministrando sobre isto nesta noite.
nós vivemos um momento assim bem difícil, um momento realmente de crise existencial, de crise profissional, de crise na saúde, e a gente deveria estar mais preparado para isso, porque somos um povo, uma nação acostumada a viver debaixo de crise, debaixo de luta, não é verdade? São dias, são meses, são muitos anos que nós, como nação, como povo, vivemos essas lutas, essas dificuldades, né? E com certeza nós precisamos estar buscando no Senhor amparo e as nossas forças para podermos passar por este momento tão complexo que a nossa nação, que o nosso país está vivendo. Então, queridos irmãos, precisamos estar muito atentos ao que a palavra do Senhor tem para nos dizer, para nos ensinar neste tempo de crise que estamos vivendo, né? Então, vamos continuar aí a nossa leitura na palavra do Senhor, aí no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, e vamos ler os versos que estão, os 2 primeiros versos e os demais versículos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até aí apenas neste momento. Amém, queridos irmãos? Nós podemos declarar neste instante aquilo que a palavra do Senhor está procurando nos dizer, nos ensinar sobre tudo isto que estamos vendo, ouvindo, e coisas que a palavra do Senhor está falando. De fato, a palavra do Senhor está nos mostrando como que nós devemos proceder em tempos de crise. São tempos que nós vivemos onde as pessoas tinham excesso de confiança no homem, tempos em que as pessoas estavam em desespero, tempo em que as pessoas estão em confiança naquilo que é palpável, naquilo que a sua mão toca, tempo que as pessoas creem e acreditam naquilo que é visível ao seu olho, naquilo que ela pode enxergar. São tempos de crise, onde as pessoas põem a sua esperança naquilo que é material, naquilo que é concreto. E se elas não veem algo, elas desacreditam, elas não confiam, elas não creem. São tempos difíceis. E em tempos de crise, esta palavra do Senhor, ela serve para nos orientar. Eu passei um pequeno estudo sobre esta palavra, fiz um pequeno estudo sobre ela, e a gente constata que é um texto bastante complexo,
bastante difícil. Vários autores falam que é um pequeno apocalipse dentro do Evangelho de São Mateus. E, de fato, é uma literatura apocalíptica, sim. Fala sobre o futuro, fala de forma profética, é o próprio Jesus falando. Mas, acima de tudo, de toda essa compreensão, esse texto, ele serve para nos orientar não somente para uma crise que existiu naquele tempo, porque muitos autores enxergam que esta é uma crise antiga que já aconteceu. O texto fala de dois momentos, de um momento antigo e de um momento que está por vir ainda. Há muitos autores que no transcorrer da história da igreja acreditaram que essa volta de Jesus já aconteceu. E há pessoas que a projetam para o futuro. Há muitas igrejas, muitas religiões que falam de forma diferente sobre a volta e o retorno de Jesus Cristo. Hoje nós não queremos nos ater a isto. Nós vamos falar apenas dos tempos de crise e de como esse trecho da palavra do Senhor nos ajuda a viver no meio da crise. Veja, Jesus Cristo disse lá no versículo de número 3, se não me falha a memória, ou melhor, versículo de número 4. Aqui na minha tradução diz assim: vede, ninguém vos engane. Noutra tradução diz: acautelai-vos. Quer dizer, tomem cuidado, tenham cautela. Ninguém vos engane. Tenham cautela para que ninguém vos engane. Porque em tempos de crise, há algumas coisas que acontecem. Em primeiro lugar, as coisas que acontecem no tempo de crise, o texto fala sobre os edifícios derribados. Jesus fala: olha, este templo não ficará pedra sobre pedra. E muitas vezes a religião ela é desmontada em tempos de crise. Não somente os templos, mas as estruturas da sociedade que são consideradas mais sólidas, igual era aquele templo, elas são desmontadas. Então, eu encaro esse texto como um símbolo daquilo que acontece nas nossas vidas, nas sociedades, em tempos de crise. Em tempos de crise, nós podemos ver, e eu gostaria de ir direto para a interpretação, e não me deter muito nos tópicos históricos, porque os tópicos históricos eles vão falar muitas realidades que podem ser realmente verdade. Mas como não há muito consenso, eu não vou me deter muito neles. Mas eu vou seguir aquilo que a própria palavra de Jesus disse. Jesus estava prevendo a destruição do templo. E não muitos anos depois, o templo de Jerusalém foi totalmente colocado por terra e destruído. É evidente que a gente poderia pegar ao pé da letra e dizer que esse texto deveria ser dito somente sobre a destruição de Jerusalém. Porém, o texto nos ensina como as pessoas agem e reagem em tempo de crise. E, de fato, quando o templo foi destruído, houve grande perseguição. Havia uma grande crise social, havia uma guerra, uma convulsão social. O momento que nós vivemos hoje também na nossa sociedade é um momento de dificuldade, de convulsão social, de grande batalha. As pessoas discutem por qualquer coisa. Os nervos estão à flor da pele. A simbologia aqui é que edifícios são derribados, quer dizer, estruturas sociais são modificadas, as relações são transformadas. Derrubam-se as velhas relações e constroem-se novas. Relações que estão enrijecidas, que estão secas, que estão mortas, que não conseguem mais se movimentar. E Deus vai estabelecendo uma nova estrutura. Se você observar bem, Jesus disse assim: não vedes tudo isso? Vos digo em verdade que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Muitas vezes a gente está precisando de dar um novo ânimo para a nossa relação familiar, para a nossa relação com a igreja, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, e nós ficamos enrijecidos, estáticos.
E o que Deus queria para o seu templo, para o seu povo, para a religião de Israel, não era isso. É que a religião fosse dinâmica, que ela se movimentasse, que ela cativasse as pessoas, que ela levasse as pessoas ao arrependimento, a uma transformação, a uma mudança de vida. Tudo aquilo que vive e se movimenta, se está sem movimento é porque está morto. Portanto, a própria religião judaica, ela estava carecendo de vida. Havia caído na mesmice da lei, simplesmente pela lei, para a prática da lei, quando a lei tinha uma função de conduzir as pessoas, como diz o apóstolo, como um aio até Cristo. E a prisão na qual eles estão é a sua visão de igreja, de religião e de mundo. São edifícios que precisam ser derribados. Muitas vezes esses irmãos queridos, a quem nós amamos, correm o risco de serem arrastados por falsos profetas, como disse a Escritura. Por isso Jesus disse, vede, ou cuidado, ou acautelai-vos, ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E também, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, o primeiro versículo que nós vemos diz, acautelai-vos. Cuidado, ninguém vos engane. O segundo texto que nós estamos vendo, a segunda parte, é, não vos assusteis. O Senhor Jesus está nos alertando para que nós não nos assustemos. Ninguém vos engane, não vos assusteis. Tomem cuidado. Quando os edifícios da sociedade são derribados, quando as estruturas sociais forem abaladas, quando o certo não parecer mais certo, quando o certo parecer errado e o errado parecer certo, tome cuidado, porque as estruturas sociais estão abaladas, as pessoas estão em crise, não se presta mais atenção aos valores, a autoridade está em crise, a hierarquia está em crise. Quem deve obedecer a quem está em crise. É nesse momento que se faz necessário, justamente nesse momento, a pregação e a proclamação da palavra. E se a gente começar a dar uma breve olhadela no que o restante do texto diz, vamos ver o versículo de número 7, como é que ele fala e retrata esta crise. Ele diz assim, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será que nós já não vivemos nesses momentos? Onde nós vemos filhos e filhas, pais e mães, irmãos e irmãs de fé na igreja, e encontramos muitas vezes distorções na fé, pessoas enganando a si próprias, enganando os outros. E o trecho da palavra diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então nós já vimos nesta noite, acautelai-vos, quer dizer, tomem cuidado, ninguém vos engane. Não vos assusteis quando começarem as perseguições. E agora nós vemos a palavra do Senhor falando: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Pois é necessário que esse evangelho seja pregado, ou será pregado este evangelho por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, meus amados, é necessário que o evangelho seja pregado até o fim do mundo. Então nós precisamos estar atentos que esse trecho da palavra do Senhor está nos preparando para resistirmos a dias terríveis. Quantas guerras já tivemos? 2 guerras mundiais, bomba atômica, rumores de guerra o tempo todo. Será que nós ainda estamos ficando assustados com as guerras, com os rumores de guerras? Será que ainda estamos ficando assustados com a pestilência, com a peste, com a doença, com a enfermidade, com a perseguição aos cristãos? Será que estamos ficando amedrontados, cabisbaixos, prostrados com tudo que está acontecendo? A palavra do Senhor precisa ser proclamada até os confins da terra, para que depois venha o fim. Há conjuntos de missionários no Brasil sendo enviados para a janela 10x40, não sei se os irmãos já ouviram falar nisso. A janela 10x40 é uma janela que é desenhada no mapa mundi. Em determinada latitude, determinada longitude, fica uma janela bem grande, onde dentro desse retângulo existem muitas nações que não têm nenhum único cristão. E há um movimento aqui mundial, evangélico mundial, para enviar pessoas para evangelizar essas nações. Porque há esta palavra neste apocalipse profético que diz que enquanto o evangelho não chegar até o fim, ou até os confins da terra, o fim não virá. Temos passado por lutas, temos passado por dificuldades, temos passado por tribulações, estamos vivendo em tempos de crise. Tempos em que os edifícios são derribados. Mas agora é um momento onde a palavra deve ser proclamada até os confins da terra. Esse é o nosso segundo tópico do sermão. A palavra precisa ser proclamada até os confins da terra. Não podemos ficar de braços cruzados assistindo e olhando tudo o que está acontecendo. Ficar preocupados com a existência ou não do templo em Jerusalém, ou em qualquer outro lugar do mundo. Porque enquanto uns estão preocupados e ocupados em construir, outros estão destruindo. E de fato isso realmente vai acontecer. Muitos serão destruídos. Não necessariamente fisicamente os templos. Muito embora lá na Europa a gente já sabe de vários templos que deixaram de abrigar os fiéis. Deixaram de ter pessoas naquelas igrejas e eram prédios históricos, antigos. E as pessoas não quiseram demolir o prédio, venderam o prédio, locaram, porque lá os prédios das igrejas são prédios do Estado, do governo. O governo assumiu a administração daquele prédio e alugou o prédio. Virou danceteria, virou boate, porque não há mais cristãos naquela cidade. Eu me lembro de quando estava no seminário e um pastor da Irlanda veio e falou: olha, a igreja avó, a igreja da Irlanda, clama a igreja neta, a igreja do Brasil, pedindo missionários para evangelizar. Porque muitas pessoas não se importam mais com o evangelho na Irlanda. Saíram muitos das igrejas e as igrejas estão sendo fechadas. Lá as pessoas que se declaram cristãos, elas têm o percentil do seu dízimo destacado na sua folha de pagamento e já vai direto para a igreja.
Porém, muitas pessoas não se declaram cristãs mais. Uma grande maioria. E muitas igrejas estão fechando as portas. Então essa realidade que nós estamos vendo na palavra de Deus, ela já existe. Ali do outro lado do oceano, ali pertinho. Hoje em dia é tão fácil. A pessoa pega um avião e em algumas horas ela está lá. No mesmo dia. Antigamente precisava pegar um navio e viajar mais de 40 dias, né? Para ir para o outro país. Do outro lado do oceano. Hoje não. Mas será que Deus quer salvar aquelas pessoas? Com certeza. E se nós nos calarmos e cruzarmos o braço aqui no nosso país, isso também vai acontecer aqui. Porque a fé de muitos já está se esfriando nesses momentos de crise que nós estamos vivendo. Então a palavra precisa ser proclamada aos confins da terra, mas aqui também. Hoje, com o advento da internet, você pode proclamar a palavra e fazer com que ela chegue aos locais mais distantes, sem necessitar um dispêndio financeiro. Basta que a gente conheça a língua do outro país e falemos a palavra na linguagem deles. Podemos também evangelizar as pessoas de fala brasileira ou de linguagem portuguesa, melhor dizendo, que estão lá em outros países, tanto brasileiros como portugueses. Há muitas pessoas de língua portuguesa que estão em outros países, também precisam ser evangelizados. Porém, é uma dificuldade ainda a se enfrentar. Como é que eu vou evangelizar enquanto a gente está aqui em crise, em luta, sofrendo, passando dificuldade, passando necessidade, passando privações, passando perseguição muitas vezes, perseguições políticas, perseguição religiosa, perseguição de grupos resistentes ao Evangelho? Como nós vamos fazer isso? Versículo de número 15. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. É difícil nós entendermos o que é o abominável da desolação. Há pessoas que olham para esta palavra e não sabem o que é. Para eles, naquele momento, o abominável da desolação era você olhar para o exército romano. Era uma abominação, eles verem o exército romano entrando em meio aos judeus. A própria insígnia que cada soldado trazia no ombro louvava a Roma. E naquele tempo o louvor a Roma é contra Deus. Havia uma águia no ombro, a águia que era símbolo de Roma. E eles adoravam o imperador romano como se ele fosse um deus na terra. Isso era desolação, era abominável, essa idolatria. E quando eles olham essa abominação acontecendo no meio do povo, pessoas do povo de Israel se curvando a essas autoridades, o coração deles ficava entristecido. Eles se sentiam oprimidos e havia ainda a promessa de que os romanos os oprimiriam. E de fato, mais tarde isso acontece. Os romanos começam a oprimir o povo judeu muito mais. Há alguns historiadores que falam que foi anterior ao tempo de Cristo isso daí. Porém, não dá para a gente afirmar com certeza que Jesus estaria falando de um evento já ocorrido. Ele fala com clareza que o evento ainda vai acontecer. Então, esses autores que tentam essa alternativa que é anterior, eles incorrem num erro de interpretação. Jesus está falando de coisas que vão acontecer no futuro. Quando virdes, é no futuro. Aqui no nosso texto em português está assim, no texto original também. Eu não vou me deter falando sobre quais são as palavras e os verbos que estão lá no original, nem os seus tempos verbais, mas realmente lá está no tempo que vai acontecer ainda. Isso quando vocês virem uma abominável desolação acontecer, que era aquela idolatria que o pessoal tinha em relação a Roma, e hoje nós vemos pessoas também com outros tipos de idolatria no nosso meio.
Tem gente com idolatria pela política. Tem gente com idolatria por pessoas. Tem diversos tipos de idolatria. Idolatria pela religião, pelo pastor da igreja, pelo líder religioso. Idolatria por pessoas, pelos filhos, pelos pais. Há diversos tipos de idolatria. Idolatria por objetos, por carro, por casa. Há diversos tipos de idolatria. Mas aquele abominável da desolação era uma idolatria espalhada por todo o povo e aquela força poderosa, porque a fé das pessoas dava autoridade para aqueles soldados virem, e as pessoas não tinham força, não tinham fé em Deus o suficiente para resistirem àqueles soldados. E de fato, a palavra de Deus diz que era necessário que assim acontecesse. Diz, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, alguns pensam no templo, é no santo lugar, que o templo foi destruído, né? Quem lê, entenda. E essa expressão que lê, entenda, ela é encontrada também no Evangelho de São Lucas. É uma palavra que os profetas falavam, que era para as pessoas estarem atentas. Então nós já vimos no texto, o texto falando para as pessoas não se assustarem, o texto falando acautelai-vos, ninguém vos engane, não vos assusteis. Trecho da palavra dizendo que enquanto a palavra não for pregada até o fim, vamos pregar a palavra até os confins da terra, para que o fim dos tempos chegue. E ele diz, quem lê, entenda. Então ele está dando orientações para as pessoas, é a quarta orientação que ele dá. E nós estamos ainda no segundo item, a palavra de Deus é proclamada, e estamos entrando para o terceiro. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ele diz. Quem estiver sobre o eirado, quer dizer, quem estiver colocando a semente para secar no sol, antigamente o pessoal falava, seca-se a semente no terreirão, né? Tinha um local assim de tijolos, né, todo colocado, né, tipo uma calçada, e eles colocavam as sementes ali para secar, um quadrado bem grande, né? E colocava a semente ali e deixava ali secar durante o dia no sol, depois à noite amontoava tudo e cobria, para que não tomasse chuva. Então diz, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Vamos para o verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, queridos irmãos, nós estamos olhando para esta palavra maravilhosa que está dizendo que o Senhor vai abreviar esses dias desta grande tribulação. Há muitas pessoas que dizem que não vai acontecer agora e querem colocar a grande tribulação num outro período, vão para o livro de Apocalipse para se basear lá, para deslocar a grande tribulação. Mas essa possibilidade da grande tribulação acontecer, a qualquer momento ela existe. São as guerras, os rumores de guerras que acontecem e vêm acontecendo ao longo dos anos, que apontam para essa realidade e a necessidade de que a palavra de Deus seja pregada e espalhada por todo o mundo. Mas aqui nesse trecho em especial, se o Senhor Deus não intervisse com a sua libertação, com a sua salvação e abreviasse esses dias, não haveriam pessoas, todos morreriam. E a intervenção salvadora de Deus vem para nos libertar dessa aflição angustiosa, dessa perseguição
militar, que na visão deles naquela época era uma perseguição militar dos romanos, aconteceria. Seria ela, porventura, o abominável da desolação? Eles esperavam isso. E o texto dá dicas de que eles não deveriam ficar na cidade, deveriam subir para as montanhas. E muitos esperavam esse dia da fuga. E a própria expressão abominável da desolação significa que havia um sinal. Quando os romanos começassem a se deslocar em direção a Jerusalém, é para quem estava em volta de Jerusalém, nas campinas ao redor, na cidadela ao redor de Jerusalém, era para fugir para as montanhas. E das montanhas eles conseguiriam escapar para outros locais, para outros países. Quantas fugas aconteceram do povo de Deus saindo de Israel? A chamada diáspora. A diáspora é o esparramar do povo de Deus. E realmente Atos dos Apóstolos falava sobre isso. Haveria uma outra diáspora, um outro esparramar do povo de Deus pela face da terra. E os judeus são espalhados pela face da terra novamente, com a destruição do templo. Ali, alguns anos depois, o templo vem a ser destruído e os judeus se espalham por toda a face da terra. O sofrimento foi abreviado naquela época, sim, mas há mais lutas que ainda nos aguardam. Sim, estamos vivendo um momento desse de crise e devemos aprender com esta crise que a aflição angustiosa e a perseguição pela qual o povo de Deus tem passado nesse tempo será abreviado para que aqueles que são escolhidos de Deus sejam salvos. Senão ninguém seria salvo. E nós muitas vezes ficamos com a nossa esperança e a nossa fé voltado para coisas que são materiais, e a palavra de Deus está dizendo com clareza que é resultado de quem põe a sua fé em coisas materiais chegar nesse ponto onde a sociedade está degradada. A falta de fé, a falta de esperança, a falta de confiança. Se não fosse a intervenção salvadora do Senhor, abreviando os dias, seriam todos destruídos. E hoje nós podemos olhar para a crise que nós estamos vivendo e dizer que se não for o Senhor que abreviar esse momento que nós estamos vivendo, nós seremos todos destruídos. É Deus que abrevia. É Deus que tem o poder para frear inimigos, adversários, poderosos, pragas e pestilências também. É o nosso Deus que é poderoso para intervir e abreviar o tempo, encurtar o tempo, impedindo que as pessoas percam a fé, percam a esperança e percam também a sua vida, para que todos sejam salvos. Mas também a palavra de Deus fala de um outro momento. Vamos ler a palavra no verso de número 23. Verso 23. Acabamos de ler o 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. E já tem muita gente falando isso. Já tem muita gente falando isso. Tem muitas pessoas falando isso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, ele diz, verso 25, vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E o verso de número 28, por final, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, amados irmãos,
nós precisamos realmente estar muito atentos. A palavra está dizendo com clareza: estejam atentos. Vão tentar enganar a vocês. Vão tentar iludir a vocês. Não acrediteis. Se disserem ele está aqui ou está lá, não creiam, porque a volta do Senhor será inesperada. E aí é o nosso quarto item. Eu vou repetir os 3 primeiros. Primeiro item, os edifícios são derribados. Segundo item, a palavra de Deus é proclamada. Terceiro item, a intervenção salvadora de Deus. Quarto item, a volta inesperada de Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará de forma inesperada, instantânea. E será universal, essa volta será no mundo todo. Todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. É uma volta que será inesperada, ninguém vai esperar. Portanto, a nossa esperança tem que estar colocada num Senhor Jesus Cristo que nós não vemos, não pegamos, porque o Senhor Jesus Cristo, quando Tomé pediu para tocar nas suas mãos, ele disse que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, queridos irmãos, a volta do Senhor será como um relâmpago, rápido. E esse trecho da palavra nos convida e nos convoca para, ao passarmos pela crise, nós reunirmos essas orientações do Senhor e colocarmos a nossa esperança no ponto certo, na pessoa certa, que é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E perseverarmos na palavra de Deus, na obediência ao Senhor, porque muitos esfriarão a sua fé, esfriará o seu amor, terão o seu amor esfriado, a sua fé cairá por terra, por causa das condições adversas de dificuldades e de dor, de perseguições e martírios. Isso tudo vai exigir que o povo de Deus tenha uma suprema qualidade de esperança, de perseverança. E aqui vem o quinto e último item, a perseverança permanente. Então acautelai-vos, ninguém vos engane. Não vos assusteis. O Senhor vai salvar, vai libertar, vai abreviar os dias. A volta do Senhor será inesperada num tempo que ninguém sabe. E tenha uma perseverança, uma esperança firmada em Deus. Confiante no Senhor, naquilo que o Senhor disse. Há pessoas acreditando e tendo esperança em coisas materiais. A palavra do Senhor declara que a esperança que nós vemos não é esperança. Porque aquilo que alguém vê, como ele o esperará? Ele já vê. Então, esperança em coisas que estão aí acontecendo no nosso dia a dia, ou estão prestes a acontecer, que nós já vemos que as pessoas estão trabalhando para isso, isso não é esperança. Digo, esperança cristã. É dessa esperança que eu estou falando. Não estou falando de uma esperança humana aos olhos dos homens. Estou falando de uma esperança espiritual em Cristo. Não é essa esperança que o mundo tem, que o Senhor nos convida a termos, que nos leva a passar pelo meio da crise e sairmos lá na frente maduros, intactos, preservados, protegidos, salvos no Senhor, íntegros. A esperança que nós não vemos, essa é a esperança. Porque nós esperamos com paciência no Senhor, com confiança no Senhor, esperamos crendo, com fé no Senhor, com a convicção e a certeza de que o Senhor nos dará um bom término para essas lutas, essas batalhas, essas questões todas. Versículo 13 e versículo 14. Vamos ler versículo 13 e versículo 14. De São Mateus. Diz assim a palavra do Senhor:
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o versículo 14 diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Então, meus amados, é necessário perseverar até o fim. Eu quero orar por você, pedindo para o Senhor te capacitar, te fortalecer em meio a essas lutas, essas tribulações, e para que você persevere até o fim. E orando também por mim, para que eu persevere até o fim também. Porque todos nós passamos por tentações e aflições neste momento. E pode acontecer de qualquer um de nós, em tempos de crise, vir a esfriar a sua fé e o seu amor. Também sou ser humano sujeito às mesmas tentações e paixões que todos vocês. E quero colocar a minha vida e a tua vida diante do altar de Deus nesta hora, pedindo que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja em todo momento. Amém, queridos? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor, em tempo de crise, aumente a nossa confiança, aumente a nossa cautela, o nosso cuidado, aumente a nossa esperança, que a gente não fique assustado, nem atemorizado, mas que a gente volte a confiar no Senhor e colocar no Senhor toda a nossa esperança, a nossa confiança e a certeza de que dias melhores virão. Se alguma coisa dá errado aqui nessa terra, com as coisas humanas e terrenas, o Senhor continua nos orientando e nos abençoando. Porque os homens falham, as autoridades erram, e todos nós somos falhos. Mas o Senhor Deus é perfeito, santo, justo e bom. Eterno Deus é o nosso Senhor, e Ele jamais falhará conosco. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa cada irmão, cada irmã, dirige os passos, Senhor, que possam colocar a sua confiança, a sua esperança em Ti, Senhor, depositar em Ti, Senhor, a sua fé, Senhor, e possam, acima de tudo, Senhor, não se assustar, Senhor, com essas circunstâncias, que possam se acautelar, Senhor, com essas dificuldades, esses desafios que tem pela frente, que possam, acima de tudo, Senhor, pregar a Tua palavra, falar, Senhor, a todos, Senhor, que Jesus Cristo salva, liberta, ama, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio às aflições, às dificuldades, que possam abençoar vidas, ó Pai, e socorrer aqueles que são necessitados. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, restaura, liberta, renova, Senhor, perdoa os pecados e aumenta a fé de cada irmão e cada irmã. Intercedemos mais uma vez por aqueles que estão enfermos e te pedimos que o Senhor envie os teus anjos poderosos a cada casa, a cada lar, curando, libertando, protegendo, enviando sustento, alimento, Senhor, aumentando, Senhor, a fé, a esperança, aqueles que estão com dificuldade, Senhor, financeira. Ó Pai, providencia, Senhor, um emprego novo, aqueles que estão com emprego e podem trocar de emprego, aqueles, Senhor, que não têm emprego, providencia um emprego para eles, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, aflitos, que estão ganhando pouco, Senhor, multiplica o salário, multiplica o dinheiro, mas que acima de tudo, Senhor, todos possam buscar a Tua face, a Tua presença, e o Senhor possa mostrar alternativas, Senhor, para eles poderem se sustentar e se manter nesse momento de dificuldade, Senhor. Ó Pai eterno, abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também a nossa vida, Senhor, nossa casa, nosso lar, nossa família. E faze, Senhor, com que nós possamos vencer, Senhor. Ó Pai eterno, estamos passando um momento por luta, por dificuldade, e sabemos que no futuro virá um momento onde as pessoas precisarão fugir e bater em retirada, conforme a Tua palavra disse, Senhor. Isso já aconteceu lá em Jerusalém, numa época onde o povo teve que sair fugido de Jerusalém, senão seriam mortos, ó Pai. E muitos escaparam, Senhor. Nós cremos que talvez hajam outros momentos onde o povo de Deus vai precisar fugir, Senhor. Então abençoa os homens e mulheres que estão, Senhor, trabalhando, os homens e mulheres que estão, ó Pai, com lutas, com dificuldades, Senhor. Aqueles homens e mulheres, ó Pai, que estão, Senhor, desempregados, aqueles que estão empregados e ganhando pouco, as mulheres que estão grávidas, abençoa-as. Protege, abençoa, Senhor, que quando chegar aquele dia de lutas maiores, ó Pai, que esses Teus queridos, nossos irmãos em Cristo, sejam homens, mulheres, Senhor,
crianças estejam protegidos debaixo da tua mão, como a tua palavra declarou, que não seja no sábado, mas que todos possam estar na tua face, na tua presença, quando necessitarem, ó Pai, de proteção e de segurança, que o Senhor possa estar orientando e dirigindo, ó Pai, mostrando que o Senhor é Deus nas maiores crises, nas maiores angústias, e que nós podemos confiar em Ti. Tudo isso te pedimos, ó Deus, se é com cada irmão, apazigua o coração, Senhor, daquele que está em angústia, apazigua o coração, Senhor, das mulheres grávidas, apazigua o coração dos teus servos que estão trabalhando no eirado, estão trabalhando na lavoura, aqueles que estão trabalhando no comércio, aqueles que estão trabalhando na indústria. Tranquiliza o coração, leva-os a olharem para Ti e confiarem totalmente em Ti. Tudo isso te pedimos, ó Deus, ser com cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Receber a bênção do Senhor nesta hora, irmãos queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.